E aí, pessoal? Hoje vamos aprender como elaborar um gráfico parabólico através da função de segundo grau. A fórmula é ax² mais bx mais c, onde a, b e c são coeficientes de x², x e o termo independente c. E a partir desses valores, podemos entender um pouco melhor como o gráfico irá se comportar no plano cartesiano. O termo a se refere ao coeficiente x² e a pode ser positivo ou negativo. A não admite o valor zero. Se a for igual a zero, imagine que ficará 0 vezes x². Esse termo x² vai sumir e simplesmente vai ficar bx mais c. Você entenderá a consequência disso melhor agora. O gráfico abaixo mostra o porquê do termo a ser tão importante. Ele define a posição cuja concavidade do a estará voltada. Se a for um valor positivo, um valor maior que zero, sua concavidade estará voltada para cima. Se for menor que zero, estará voltado para baixo. Bem, agora vamos analisar outros termos dessa forma. O b é o coeficiente do x e ele é responsável pela posição da concavidade em relação ao eixo y. Repare, quando b é maior que zero, a linha da concavidade passa pelo eixo y sempre crescendo. Quando b é menor que zero, essa mesma linha decresce. Quando b é igual a zero, ele passa pelo eixo y reto, ele não cresce e nem decresce. Agora vamos analisar o parâmetro c, o nosso termo independente da função do segundo grau. C indica o ponto que a parábola corta o eixo y, lembrando que é sempre o eixo y. Se c for maior que zero, ele estará sempre cortando por um ponto positivo do eixo y. Quando c é menor que zero, ele estará sempre cortando por um ponto negativo do eixo y. Se c for igual a zero, ele estará passando pelo ponto de origem do plano cartesiano. Reparem o quanto de informações que temos em relação ao gráfico apenas olhando os coeficientes a, b e c da função de segundo grau. Bem, agora vamos falar da interseção com o eixo x, também chamado de zeros ou raízes da função. Dependendo do valor de delta, o discriminante na fórmula de Bhaskara, existem três possibilidades para delta: ser maior que zero, ser igual a zero ou ser menor que zero. Quando delta é maior que zero, ele assume a forma de duas raízes reais e distintas. Graficamente, a parábola cruza o eixo x em dois pontos diferentes, cada ponto representando uma raiz, como na imagem representada por x1 e x2. Quando delta é igual a zero, teremos duas raízes reais e iguais, chamadas raízes de duplas. A parábola apenas tangencia o eixo x e as duas raízes ficam representadas como x1 igual a x2, ou seja, as duas raízes são iguais. Delta menor que zero é a terceira e última possibilidade para nosso discriminante. Ele assume o valor menor que zero, ou seja, negativo. Não haverá raiz real. Ambas são imaginárias. Graficamente, a parábola não encosta em nada, como está representado na imagem. Para esboçar o gráfico para a função f de x igual a x² menos 11x mais 30, é necessário primeiramente achar as raízes da função. Para isso, primeiramente a gente precisa tirar o delta e, feito isso, calcular Bhaskara normalmente. Bem, delta é calculado por b² menos 4ac. Nesse caso vai ficar menos 11² menos 4 vezes 2 vezes 30 e esse resultado vai dar 1. Como o resultado é positivo, 1 é maior que 0, a parábola irá ficar voltada para cima. Agora, para continuar, devemos calcular Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. No caso, vai ser 11 mais ou menos raiz de 1 sobre 2. Isso vai gerar dois resultados distintos, pois o delta é positivo. Que os dois resultados que serão encontrados vai ser o 5 e o 6. Então, o 5 e o 6 são os pontos pelos quais o eixo x cruza a parábola. Existem outros fatores que são importantes para a determinação de um gráfico, como por exemplo, o sinal do coeficiente b. Quando o sinal é negativo, a parábola irá cortar o eixo y da forma de cima para baixo. Quando o sinal do coeficiente b for positivo, a parábola irá cortar o eixo y de baixo para cima. No caso da função x² menos 11x mais 30, o b é negativo, então a parábola irá cortar
o eixo y de cima para baixo. Bem, outro fator realmente importante é o valor do coeficiente c na construção de um gráfico de uma função quadrática. Bem, o coeficiente c independente, ele é muito importante para a elucidação do gráfico, pois nesse ponto, no c, será onde a parábola irá cruzar o eixo y. Como no nosso caso o coeficiente c é 30, a parábola irá cortar o eixo y no ponto 30. Now the world